Aqueles que estão no telhado não terão tempo de entrar na casa e recolher qualquer provisão adicional. Aqueles que forem apanhados no campo não terão tempo de voltar para casa, para recolher roupas, para enfrentar a jornada. Quando o momento do desespero chegar, eles têm que fugir imediatamente, buscando segurança e abrigo nas montanhas. Tudo isso, irmãos, será posto em movimento pelo anticristo, que vai profanar o templo e se colocar como Deus. Após esse evento, ele vai dar início à sua campanha de terror contra Israel. O que vai sinalizar para os judeus que chegou a hora de fugir para as montanhas será quando ouvirem sobre a abominação da desolação no templo. Nesse momento, eles precisarão fugir imediatamente para as montanhas. No versículo 17, fala a respeito do desespero, porque diz assim: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus dá um aviso específico para as mulheres que estão grávidas ou amamentando, quando chegar esse momento terrível. Ele sabia que essa seria uma jornada muito difícil de enfrentar. Emocionalmente e logisticamente também. Ainda mais pelo estresse adicional que vai acompanhar as mães grávidas e aquelas que estiverem amamentando. Elas, além de terem que cuidar de si mesmas, terão que cuidar de seus filhos não nascidos, ainda no ventre, ou dos seus bebês. Claramente, irmãos, vemos neste aviso de Jesus a dificuldade e o desespero daquele momento. Muitos hoje riem e brincam sobre o inferno, sobre o fim dos tempos, mas se esses que riem e brincam ainda estiverem por aqui, quando essas coisas acontecerem, com certeza não vão achar nenhum motivo para graça, para riso, para brincadeiras. Aqueles que serão forçados a lidar com isso, especialmente os judeus crentes em Israel, enfrentarão um tempo diferente de qualquer outro tempo que já tenham experimentado. Dá para imaginar, irmãos, fugir para as montanhas apenas com aquilo que se pode carregar nas mãos, sem saber exatamente onde vai passar a noite e que tipo de abrigo ou que tipo de provisões vão encontrar? Esta realidade vai ser chocante e surpreendente para muitos naquele dia. No versículo 18, Jesus manda que supliquem, dizendo assim: orai, pois, para que isto não suceda no inverno. Jesus também aconselhou para que se orassem
pedindo para que não fossem forçados a fugirem para as montanhas durante os meses do inverno. Em Mateus, ele alertou da possibilidade de ter que fugir em um sábado. Dá para entender as dificuldades associadas à fuga nos meses de inverno. No sábado, porém, ainda teriam a dificuldade de serem impedidos por judeus legalistas da lei de Moisés sobre a guarda do sábado. Poderiam ser apedrejados por aqueles que restringem muito as atividades nos dias de sábado, baseados na lei de Moisés. Simplesmente, Jesus advertiu que esse tempo terá dificuldade suficiente, mesmo sem estresse e impedimentos adicionais. Eles devem orar para que a sua fuga seja rápida e fácil. E os versículos 19 e 20, meus irmãos, Jesus também falou da presença da tribulação e grande dificuldade naquele dia. Vejam no versículo 19 o que está escrito. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Jesus advertiu que quando a tribulação vier, será um tempo de devastação, nada igual ou parecido com o que o mundo já experimentou. Será um tempo de sofrimento e ira incomparáveis. Enquanto o livro do Apocalipse revela grande detalhe desta época, nos capítulos 6 ao 16, ele permanece além da nossa capacidade de compreensão. Os profetas da antiguidade tinham discernimento para esse tempo de devastação. E, no entanto, eles também não conseguiam compreender plenamente a sua enormidade. Joel, lá no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz: tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor. Já está perto. Dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de negrume. Como a alva está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, qual nunca houve nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. A humanidade não possui vocabulário suficiente e nem sabedoria para descrever completamente os horrores que serão desencadeados na terra durante a tribulação. Está além da nossa capacidade de compreender um evento pior do que algumas atrocidades registradas na história humana. Consideremos, irmãos, por um momento, a campanha de terror que Hitler desencadeou contra os judeus durante
a Segunda Guerra Mundial. Pensemos no sofrimento e na devastação causadas em Nagasaki e Hiroshima, quando bombas atômicas foram lançadas sobre elas. Consideremos as táticas brutais, cruéis, desumanas de grupos terroristas nos dias de hoje. Jesus declarou que o nosso mundo ainda tem que experimentar coisas muito piores do que estas, que como consequência provocará sofrimentos inimagináveis e que terão que ser suportados pelos moradores da terra durante a grande tribulação. E no versículo 20, vejam isso, irmãos. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. A tribulação será resultado da rebelião total da humanidade para com Deus e da rejeição do Evangelho. E quando a graça é rejeitada, a ira e o julgamento são tudo o que resta. Não se pode argumentar que Deus estaria destruindo a humanidade apenas por causa da sua rebelião. É fato, é verdade, que ninguém merece a misericórdia e o favor de Deus. No entanto, meus irmãos, Jesus revelou que mesmo na ira, Deus mostrará misericórdia e graça. O mundo não poderia suportar um longo período de destruição, que acontecerá durante a grande tribulação. Se aqueles dias não fossem limitados em duração, toda a carne pereceria na terra. Deus estabeleceu os limites do tempo em relação à tribulação. Alguns acreditam que isso fala de um encurtamento sobrenatural de dias durante a tribulação. Não tenho dúvidas de que Deus pode fazer o que quiser, mas talvez esteja se referindo apenas a um tempo menor de duração, pré-determinado por Deus. Deus será misericordioso pelo bem dos eleitos. Há algum debate sobre a quem exatamente se refere isto, ou quem são esses eleitos? Alguns afirmam que está falando da nação de Israel, sendo o eleito, o povo da aliança de Deus. Outros sustentam que fala daqueles que receberão o Evangelho e serão salvos durante a tribulação. Eu não tenho problema com qualquer uma dessas duas interpretações. E pode ser até que esteja falando das duas. Seja qual for o caso, irmãos, Deus mostrará misericórdia no meio da ira e do juízo. Bem, irmãos, acho que podemos concordar que esta passagem da Bíblia, como toda a Bíblia, é muito séria, especialmente esta, porque se trata de acontecimentos proféticos para os tempos finais, e eu creio, nós estamos vivendo os tempos finais. A questão é,
Nós estaremos aqui quando essas coisas acontecerem na terra? Eu creio que a igreja será arrebatada, que Cristo virá tirar a sua noiva desta terra antes disto acontecer. O Senhor não vai expor a sua amada noiva a todo esse sofrimento. A outra questão é: nós fazemos parte dessa igreja que vai ser arrebatada? Creio que sim. Mas quantas pessoas que conhecemos e que vivem ao nosso redor, convivendo conosco, e que ainda não conhecem a Jesus e que ainda não o aceitaram como Salvador. Por isso mesmo, meus irmãos, devemos continuar pregando em tempo e fora de tempo, a todos que pudermos, a todos que estiverem ao alcance da nossa voz. Toquemos a trombeta, irmãos. Precisamos avisar a todos que o Senhor está chegando. Mesmo que seja difícil, não devemos parar. Não podemos parar. Podem não querer nos ouvir, podem não dar atenção às nossas palavras, podem não acreditar, mas nós temos a obrigação de avisar. Foi isto que o Senhor mandou que fizéssemos até o dia em que Ele chegar. Que Deus nos abençoe e nos ajude a obedecer a sua ordem. Que tenhamos coragem para não nos calar diante de qualquer circunstância que possa nos amedrontar ou até mesmo tentar nos envergonhar. Não seremos envergonhados, pois o Senhor nos garantiu que estará conosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e até uma próxima oportunidade. Glória a Deus, aleluia.